A gente abre a câmera e dá aquela conferidinha, né? Pra ver como é que tá, se tá bem a luz. Se estamos apresentáveis para estar aqui ao vivo com vocês. Tem que estar ali com uma carinha boa, né? Ninguém quer ver alguém com carinha de cansada. Apesar de que agora o público geral, o Brasil quer pessoas reais. Tanto é que foram agora um apelo do Big Brother, né? Agora que começou com pessoas reais, verdadeiras. Então aqui, ó, estou dentro do movimento, começando as minhas lives sem filtro. Deveria colocar um filtrinho anti-acne aqui, ó, porque tem uma espinhazinha aqui que, se bem que essa espinha aqui, isso aqui tá uma coisa, gente, que nem o filtro da Yasmin Brunet ia dar conta. É a história que dermatologista também tem espinha, né? Boa noite! Oi, meus queridos, tudo bem? Doutor Romário, Beta, Camila, Gigi, doutora Andressa. Oi, Gabi, Lili, Bruno, Paula, tudo bem, gente? Boa noite. Começamos agora nosso momento Pele Ciência. Tô um pouco atrasada, trazei 3 minutos. Começou a chover aqui em Florianópolis, já viu, né? Um trânsito absurdo. O último stories que eu fiz, eu tava em casa, quer dizer, no trabalho, na clínica, aí tchum, corri direto pra cá e deu certo, tô aqui. Oi, Gabinha, saudades da minha dermato do coração. Gabi, tô te esperando na clínica nova, viu? Nem que você tome um cafezinho com a Nath Dermato. Que saudade, Gabinha. Te esperando. E feliz ano novo. E aí, eu selecionei hoje um assunto que é bem interessante, né? Vamos falar de suplementos para a pele. Então, 3 opções, formulações, que é interessante que você conheça para sua rotina prescritiva, para se destacar, né, com o skincare médico, com o tratamento, com o manejo da pele do seu paciente. Se você trabalha com pele, é dermatologista, está fazendo a dermatologia pós-graduação, está fazendo a residência, é estudante, é graduando de medicina e sabe, eu vou fazer dermatologia, eu vou fazer, essa é a minha especialidade, eu gosto de saber sobre isso, adquirir conhecimento sobre este assunto, então cola aqui nessa live de hoje. Eu digo isso dos graduandos porque eu acho uma gracinha, que muitas vezes eu abro a caixinha de perguntas e o pessoal diz assim, ó, oi, Natália, aqui é fulana, sou a futura R1 de dermato. Acho maravilhoso, bacana, parabéns para quem já tá aqui, ó, no foco, decidido e quer fazer dermatologia. Então aqui você vai encontrar assuntos que vão realmente, conteúdos que vão aumentar o seu conhecimento dentro da área da dermatologia, principalmente quando a gente diz dermatologia integrativa, quando a gente está falando do paciente também antes de estabelecer, de ter alguma doença de pele. Não só quando o paciente está lá doente, com algum problema de saúde, te procura. Você saber manejar a pele saudável para que ela se mantenha saudável, para que a gente consiga mitigar os efeitos do tempo e que a gente consiga promover aí uma pele com mais saúde por mais tempo. Hoje em dia as pessoas querem isso, ninguém quer ficar manchado para depois tratar manchas, as pessoas querem tratar a pele para não ter manchas. Ninguém quer ter um problema futuro, a pessoa quer saber cuidar da sua pele. A história hoje, eu digo, é a mesma filosofia, o mesmo pensamento da nutrição. Quanto que a nutrição evoluiu nas últimas décadas com relação a isso. Encaminhávamos para nutricionista ou para um nutrólogo apenas pessoas que tinham algum problema de saúde, uma desnutrição, um diabetes estabelecido de difícil controle, um paciente cardiopata que precisava fazer restrição de sal e alguns alimentos. E hoje em dia todo mundo merece ter alguém que oriente seus cuidados alimentares, né? Seria dentro do mundo ideal, porque a gente sabe que o nosso alimento determina muito da nossa saúde. Da mesma forma que como todo mundo merece saber cuidar da pele e usar a ciência e a tecnologia a seu favor para prevenir diversos problemas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre 3 substâncias, fórmulas, formulações que trazem esse benefício comprovadamente e que você deve conhecer e usar na sua prática.
Quem tá chegando agora e não me conhece, eu sei que tem muitos rostinhos novos, chegando todos os dias, mídias sociais é assim, chega pessoal novo, carinhas novas. Às vezes acaba conhecendo a gente só ali pelas postagens, né, pela descrição de um perfil e não sabe quem é essa pessoa aqui que vos fala neste momento. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista, sou membro da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sou fundadora do Skin Training, que é uma plataforma de ensino, de aprimoramento de cursos para dermatologistas e médicos que estudam essa área. E sou professora da cosmetria do HU, da UFSC, da residência. Pronto, achei que minha internet tinha trancado um pouquinho. E compartilho conhecimentos, conteúdos sobre saúde da pele, sobre skincare médico, aqui, nesse perfil, nas plataformas também do YouTube e do Spotify. Inclusive, nosso Momento Pele Ciência está lá no Spotify. Se você quiser escutar nossas lives, que passaram de uma maneira prática ali no carro, dirigindo, fazendo academia, fazendo uma corrida, adquirindo conhecimento, você também pode acessar o Spotify e escutar as nossas lives antigas. Se eu não me engano, não sei se a Camila está acompanhando a live, mas eu acho que essa é a nossa live de número 55, né? Então tem muita live ali, muito conteúdo para você assistir que ficou para trás. Bom, por que é interessante você saber sobre suplementação e pele? Primeiro, é importante saber por quê. É um mercado crescente a questão dos suplementos. Você vai nas farmácias, antes eram pequenas prateleirinhas que tinham com suplementação. Hoje em dia são prateleiras imensas, com uma variedade imensa de marcas e opções de suplementos. As farmácias de manipulação também têm uma disponibilidade de produtos e ingredientes, substâncias e suplementos cada vez maior. Os pacientes, consumindo aí conteúdos da internet, 55, né, Camila? Exatamente. Uhul. Então, os pacientes que consomem muito conteúdo da internet, que consomem muito perfis, né, não só de dermatologistas, mas de outras áreas, veem que há um número cada vez maior de opções de suplementos e que podem trazer benefícios para a saúde, para o corpo. Os pacientes vêm pedindo isso para a gente. E aí, ele ouviu lá, fulaninho, falar de suplemento para a pele. E vai consultar contigo. E aí, você é referência nisso, né? Você é referência em saúde da pele, é especialista na área. O paciente vai te perguntar, olha, vale a pena eu tomar tal coisa, X coisa? Você é o especialista, você tem que saber se sim, se não, por que sim, por que não, e qual é a dose, se no caso for por que sim. Porque as nossas lives também são para você saber o que não tem evidência, o que não vale a pena fazer o seu paciente gastar tempo, gastar dinheiro, né? E você criar uma expectativa de alguma coisa que não vai acontecer. É um verdadeiro separar o joio do trigo, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também que é marketing, indústria, pessoal, né, que faz um conteúdo às vezes duvidoso. Então, quando eu digo que esse é o nosso Momento Pele Ciência, é para trazer tudo que tem base científica. Não é na cabeça da Natália, tem muitas coisas que são na minha prática, mas tudo é baseado cientificamente, para que você saiba o que esperar, tanto de efeito terapêutico, efeito colateral e conseguir, né, prescrever com segurança. A prescrição com segurança é a melhor arma que um médico tem. A gente começou a medicina, ela começou assim, né? Prescrevendo, com a prescrição. Hoje em dia a gente tem inúmeros tratamentos de procedimentos que nos auxiliam também nos resultados dentro do consultório, mas a gente sabe que a base de tudo é a prescrição. E quando a gente fala de prescrição, se tratando de pele, a prescrição tópica, que a gente aplica na pele, e a prescrição oral também. E dentro da prescrição oral tem os remédios e tem aí os suplementos. Eu elegi 3 suplementos, 3 fórmulas que você deve conhecer, que vale a pena, porque ela é uma arma importante, são armas importantes com base científica para você usar em algumas situações. O primeiro, que eu não poderia deixar de falar, é uma substância que
que eu já comentei em algumas outras lives, mas sempre vale a pena trazer aqui, que é o Pycnogenol. O Pycnogenol, ele é também conhecido, né, o composto é o Pinus pinaster. O Pinus pinaster, ele não é uma substância única, né? O Pinus pinaster, ele é do pinus, né? Então ele é uma flor, uma arvorezinha, tá? E ele não é uma substância única. Na verdade, o Pinus pinaster, ele é um blend de várias substâncias. Por isso que ele é um suplemento fitoterápico, de origem vegetal. Então, ele não é uma substância, uma molécula única. Quando a gente vai falar de um medicamento, né, a gente fala do medicamento, geralmente ele é uma molécula única. A gente tem ali um princípio ativo. Com relação ao Pinus pinaster, ele não é um princípio ativo. Ele é um blend de várias substâncias. Entre as substâncias mais presentes no Pinus pinaster estão os flavonoides, tá? Então, são a classe de antioxidantes muito potentes. Os flavonoides são conhecidos já na dermatologia. A genisteína, então, vários derivados fitoterápicos são na classe dos flavonoides. Bom, então ele tem diversos antioxidantes na formulação, como, por exemplo, o ácido cafeico, o gálico, o vanílico, catequinas, epicatequinas, taxofolina. Então, tem diversas substâncias que fazem parte ali da formulação do Pinus pinaster e todos esses, né, todas essas substâncias são um blend de antioxidantes. Então, antioxidante a gente entende por substâncias que têm a capacidade de neutralizar radicais livres. Na nossa pele, a gente forma radicais livres em diversas situações, diversas condições. Quando a gente se expõe à ultravioleta, ao sol, há produção de radicais livres. Quando há exposição contra agentes poluentes, há produção de radicais livres. Quando há exposição a toxinas do meio ambiente, há produção de radicais livres. Quando, de maneira endógena também, como quando a gente aumenta a produção de radicais livres, com alguns alimentos, com uso de álcool, com um cigarro. Então, toda vez que a gente fala de antioxidantes, a gente entende que para a pele ele pode trazer um benefício. Não é interessante, a questão de antioxidante, ele abre um gap de discussão aqui, tá? Por quê? Porque em termos do nosso organismo, do funcionamento como um todo, não é interessante a gente antioxidar o tempo inteiro. A gente chama isso de paradoxo, né? O paradoxo antioxidativo. Porque existem diversas funções celulares importantes que dependem desse processo oxidativo, tá? Então, eu tenho que só antioxidante. Existem até estudos que mostram que a gente não deve antioxidar plenamente, pode até piorar algumas situações, tá? Tem até desfechos desfavoráveis por efeito antioxidativo. Mas o Pycnogenol, Natália, ele é um antioxidante, posso tomar, posso usar? Sim, por quê? Porque ele é um antioxidante que ele tem ação na pele. E ele é um antioxidante muito bem estudado, tanto in vitro como in vivo. Então, tem diversos estudos in vitro, tá, celulares, e tem vários estudos in vivo, né? Então, estudos clínicos. E dentro desses estudos clínicos, existem diversos estudos clínicos, muito bem conduzidos, inclusive, e que demonstram benefícios em diversos desfechos. O Pycnogenol, ele é principalmente estudado no melasma e em doenças fotoinduzidas, porque como o sol, a radiação ultravioleta, é um grande produtor de radicais livres e essa produção em cascata de radicais livres leva a diversas reações que são danosas para a pele, no momento que você mitiga essa formação de radicais livres, você tem um benefício, uma atenuação do dano do sol na pele. Por isso que o Pycnogenol é uma das substâncias que está dentro daquele que a gente chama de fotoprotetores orais, né? Protetores orais. Então, os pacientes às vezes já ouviram falar, os profissionais também, e por causa disso, porque ele mitiga um pouco o dano do ultravioleta. Bom, o Pycnogenol, ele, tá, em termos de estudos, o que se vê molecularmente, o que ele traz de benefício? E ele, em termos moleculares, já foi demonstrado a melhora da barreira da pele, tá? Da homeostase da matriz extracelular, da síntese de matriz extracelular
e da redução da hiperreatividade melanocítica pós exposição ultravioleta. Em termos clínicos, a gente tem aí o piquenogenol, tá, como um tratamento de redução da progressão do melasma, tá, e inclusive como monoterapia de melhora do melasma. Então ele assim, ele não é só para reduzir o dano do melasma. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou usar algo para controlar o melasma, para reduzir a progressão do melasma. Só que o piquenogenol, ele tem estudos que ele monoterapia, inclusive sem filtro solar no estudo, mostrando que ele tem uma redução do melasma. Então o piquenogenol ele é um forte adjuvante no tratamento do melasma. Só do melasma, em doenças fotoinduzidas também. Olha, nas outras doenças fotoinduzidas, a gente tem um estudo de rosácea, que é bem documentado, que também mostra como a rosácea ela é um fator de pior da rosácea é o sol. No momento que você reduz o dano do sol na pele, você reduz também os sintomas de rosácea. A gente induz isso, né? A gente raciocina isso porque, né, pela ação do piquenogenol. Mas tem estudo que mostra isso clinicamente, redução do eritema do rosácea, fotoinduzido com o uso do piquenogenol. Então, e aí a gente consegue, por esse raciocínio, extrapolar para algumas outras possíveis indicações. Como o pinospinaster, o piquenogenol, ele é muito seguro, praticamente não há contraindicações, você não, na verdade nem tem contraindicações, tá? Você pode usar, extrapolar para algumas outras indicações, como por exemplo uma pessoa que tem muita exposição ao sol. Então assim, a pessoa é atleta de rua, corre todos os dias às 9 horas da manhã, já tem sol. A gente sabe que a incidência de ultravioleta no Brasil, ela já não tem aquela história do horário bom, horário ruim. Tem horários muito cedo que tem alto índice de ultravioleta, e isso não é uma verdade que se dizia, horário bom, horário ruim. Isso não existe. Então assim, a pessoa tem exposição durante o dia, faz ali corrida todos os dias no sol. Um atleta, aqui eu moro numa cidade de praia, então tem muitas pessoas que praticam esporte ao ar livre, esporte aquático, wind, kitesurf, surfa, triatleta, corre na beira da praia, caminha na praia, faz beach tênis, agora é hora do beach tênis, faz futevôlei, faz vôlei de praia. Então, assim, pessoas que têm, por lazer, muita exposição ao sol. Pessoas que vão muito à praia ou estão numa temporada de praia. Eu tiro férias, eu vou com a minha família 3 meses para casa da praia e eu fico lá pegando sol todos os dias. Poderia ser uma indicação. Pessoas que têm muita exposição ao sol. Pessoas que já tiveram, né, tem um alto índice, um alto risco para câncer de pele. Natália, tem estudo que mostra que a suplementação de piquenogenol reduz o risco para câncer de pele? Não tem, tá? Não tem. Se alguém quiser estudar, pode desenhar esse estudo, um estudo muito bom, inclusive, seria bem interessante. Não tem. Só que, pela lógica, a gente consegue fazer essa linha de raciocínio. Você poderia usar por um paciente que tem um alto índice, um alto risco para o câncer de pele e que tem muita exposição ao sol como um suplemento adjuvante. Afinal, ele não tem contraindicação, tá? A maior parte dos estudos, ele tem um segmento dos pacientes de 12 semanas. Então, é interessante você fazer o uso aí em ciclos de 12 semanas. Por quê? Você não pode usar mais que 12 semanas? Não. Mas porque todos esses, digamos, esse perfil de segurança, ele foi traçado ao longo de 12 semanas. Mais que isso, a gente acaba caindo num limbo, não sabe se realmente segue-se seguro depois desse tempo. Mas, a gente tendo esse tempo de segurança muito bem documentado, você pode usar aí tranquilamente por 3, 4 meses. E aí, né, pode suspender, vai fazendo por ciclos. Então, é um suplemento que vale muito a pena você usar na sua prática. Para pacientes que se expõem muito ao sol, paciente que quer fazer um tratamento anti-envelhecimento, o sol é um dos maiores fatores exógenos para envelhecimento da pele. Paciente está fazendo um tratamento anti-aging, vai se expor muito ao sol, 3 meses de verão, usa ali um piquenogenol de suplemento. Faz sentido? Faz muito sentido, tá? Ele é comprovado e é seguro.
Existe comercial, eu falei aqui fórmulas para vocês conhecerem, depois vocês podem montar a formulação do jeito que vocês quiserem, mas o piconogenol, ele, no geral, quando eu vou prescrever, eu prescrevo ele sozinho mesmo. Olha, agora eu vou abrir um parênteses, eu quero que você chegue, olhe aqui na telinha, tá? Abaixa o volume do celular para ninguém ouvir, só para você ouvir, tá? Que isso é um desabafo, uma opinião, isso aqui é opinião pessoal, tá? Eu não gosto, tá? Eu não gosto daquelas suplementações com 20 mil substâncias. Aquelas formulações com 30 mil substâncias. Sabe aquela carreirinha, aquela linha, assim, com um monte de coisa? Eu não prescrevo, tá? Não sei como é que é na prática que os meus colegas estão assistindo aqui a live. Eu, assim, ó, por quê? Várias razões. Primeiro, porque a gente não sabe se às vezes existe interação entre uma substância e outra, tá? Porque a gente sabe o efeito do piconogenol nesses estudos de maneira isolada, na dosezinha dele. Associada, aí já não sabe, já não temos muita certeza. Então, assim, vamos lá pela ciência, né? Vamos pelo terreno seguro, vamos pelo caminho seguro. Então, assim, quanto mais substância você coloca ali, você perde várias questões. Você perde de saber se o critério de melhora do paciente foi pelo piconogenol ou por outras substâncias juntas, se houve interação ou não teve, se aumenta a chance de efeito colateral ou não. Então, porque suplemento, tá? Por mais que seja só suplemento, ele pode trazer efeitos colaterais, né? Então, a questão de fórmulas grandes, eu digo para prestar atenção, fórmulas, sempre não digo que não possa formular também junto para facilitar a tomada do paciente. Existem diversas formas de manipulação que são de extrema confiança, muito competentes. Inclusive, eles mesmos nos orientam. Olha, é tranquilo, dá para manipular os dois juntos, são compatíveis, os dois, os três. Mas o ideal é que sejam fórmulas compactas, tá? Não precisa inventar a moda, dar aquela impressionada no paciente com listas, porque não é, às vezes, isso que vai melhorar, né? O que a gente tem que ir é pelo que realmente funciona. Então, o piconogenol, você vai lá escrever na sua fórmula, eu quero fazer manipulado. Vai escrever lá Pinospinaster na dose de 50 miligramas 2 vezes ao dia. Essa é, habitualmente, a dose dos estudos. Tem estudos também com dose de 50 miligramas e tem estudos com dose de 150 miligramas, mas a maior parte deles é de 100 miligramas, fracionado 2 vezes ao dia, manhã e tarde, tá? E existe também comercialmente, existe comercial, eu não gosto de manipular, ou né, moro numa cidade em que não tem farmácia de manipulação, ou tem pouca opção, ou a farmácia de manipulação não tem o Pinospinaster, aí você pode receitar comercialmente, né, chamado Deflebon, o medicamento, ele é o piconogenol a 50 miligramas, tá? No Flebon a caixinha tem 30 miligramas, então se você vai prescrever 2 vezes ao dia, aí o paciente vai precisar de 2 caixinhas por mês. Bem? Dúvidas? Vamos adiante. Bom, quando a gente vai falar de anti-envelhecimento, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar aqui no Instagram, saúde da pele, anti-envelhecimento, doença pro-aging. Quando a gente fala de anti-envelhecimento, né? Anti-envelhecimento é uma palavra já tá ficando um pouco defasada. A gente fala mais de tratamento pro-aging, para a saúde da pele, porque anti-envelhecimento parece que a gente tem uma fobia, que a gente é contra o envelhecimento. Não é isso, né? A gente não é contra as ponteiras do relógio. Se tudo der certo, todos envelheceremos. Mas é só para a gente realmente progredir bem ao longo desse tempo. E a gente sabe que o envelhecimento cutâneo, o envelhecimento celular, e não só do cutâneo, né, do nosso corpo, o envelhecimento celular é o maior fator de risco para diversas doenças. Doenças degenerativas, doenças do câncer. Então, quando a gente fala em mitigar o envelhecimento, é realmente pensando em promover mais saúde. Então, deixa eu ver o que a doutora Lívia me perguntou. Pode manipular 100 miligramas em uma tomada só? Pode manipular nessa tomada. Né? Até procurei, Lívia, mas eu te confesso que eu não sei porque não tem muitos estudos assim de tomada única. Eu acredito que seja por tentar realmente fazer o pico de ação do Pinospinaster mais durante esse tempo de fotoexposição.
Então, manhã e tarde, igual o nosso próximo que a gente vai falar, né, que é o polipódio leucotomas, que é realmente dessa tomada e fazer pico mais durante a exposição ao sol. Às vezes dá umas trancadas aqui, eu dou uma clicada na tela. Se trancar qualquer coisa, me avisem, tá? Que tá chovendo aqui e aí a internet fica naquela instabilidade, daquele jeito. Perfeito, faz sentido. Obrigada, que é nada. Obrigada pela participação, pela pergunta. E aí, quando a gente vai falar então realmente de terapia anti-envelhecimento para promover a saúde da pele, é pensando em mitigar doenças no futuro, tá? E aí tem um outro herói nesse sentido, que é muito bom, com muitos estudos científicos, que é o Polypodium leucotomas. Esse que é provindo, esse ativo que é provindo de uma samambaia, né, com propriedades anti-inflamatórias. Ele é uma samambaiazinha, né, ele é um extrato da samambaia. E que igual o piconogenol, que é do Pinus pinaster, é um extrato do Pinus pinaster, esse é o extrato da samambaia e assim como ele é um blend, ele é um composto com várias coisas, ele não é uma substância só. Lembrando, por isso que ele é um suplemento fitoterápico. Por isso que ele não é um medicamento, um princípio ativo. Porque ele é um composto de várias substâncias. Substâncias essas que são antioxidantes. Então vamos de novo lá na mesma linha de pensamento. Só que é de uma outra plantinha, né? Tem outros tipos de antioxidantes, mas ele vai na mesma linha. E tem também essa predileção por ação na pele, antioxidação cutânea. Os estudos in vitro e clínicos também mostram que ele pode reduzir o eritema e o dano pós exposição à ultravioleta, ao DNA celular e à estrutura celular. E por essa razão ele é um adjuvante para várias condições que podem ser pioradas pelo sol, pelo ultravioleta, rosácea, melasma e até outras doenças fotoinduzidas, fotoalergias, lúpus, etc. Então, aí a gente já entra, né, pensando que existem várias doenças que podem piorar com ultravioleta. Essas doenças, elas podem entrar como, né, doenças que vão ter benefícios de serem tratadas também, suplementadas com o Polypodium leucotomas. E também, por que não o envelhecimento? Afinal, se o ultravioleta é o grande fator exógeno, é o grande expossoma envelhecedor da pele, uma vez que e é por isso que a gente receita protetor solar como o melhor anti-envelhecimento que existe, da mesma forma, os melhores suplementos anti-envelhecimento que existem também são suplementos que neutralizam o dano do ultravioleta. E se a gente tem ali muito comprovadamente, muito sólido, de extrema segurança que o Polypodium faz isso, por que não um suplemento anti-envelhecimento? Né? Nath, tem estudo do Polypodium para anti-envelhecimento com a finalidade de ver rugas, fotodano? Não tem. Também outra ideia que eu dou aí para você, quem quiser fazer, para estudos de envelhecimento, Polypodium, tá? O que ele mostra são os estudos que ele reduz o dano pós-ultravioleta, que são estudos para melasma, que são estudos para rosácea, para doenças fotoinduzidas. Mas a gente acaba, né, extraindo esse conhecimento, fazendo esse link, essa lógica, da mesma maneira. Olha, o protetor solar, ele é um ótimo anti-envelhecimento. O Polypodium leucotomas, ele reduz o dano pós-ultravioleta. Então, também seria um ótimo adjuvante no tratamento do envelhecimento da pele também. Então, para promover a saúde da pele. Principalmente para quem? Para todo mundo? Não, a gente tem que ter critério. Para quem tem um alto índice de exposição ao sol. Natália, eu fico aí o dia inteiro em casa, sou estudante universitário, mal saio de casa, uso meu protetorzinho solar todos os dias, eu preciso tomar mais um Polypodium? Olha, aí vale o bom senso, né? Será que o paciente vai fazer um investimento que vai trazer um benefício real? Ele não tem tanta exposição. Agora, corta para uma outra pessoa que diz, olha, eu trabalho na rua, né? Eu vou de um lado para outro, eu trabalho andando de um prédio para outro ou viajando, às vezes para lugares muito quentes,
e eu faço corrida todos os dias num horário de sol. Puxa, aí já temos aí uma pessoa com potencial benefício, tá? Então a gente tem que realmente conseguir extrapolar esse raciocínio, né, dos estudos para a nossa prática. É por isso que a gente está aqui, porque a gente tem muito conhecimento teórico, muitos estudos científicos bons, mas às vezes a gente tem dificuldade de conseguir implementar isso de fato na prática. E é isso que a gente se propõe a traduzir aqui, que a gente consiga trazer a ciência para dentro da nossa prática de fato, porque senão fica muito bonito ali na tela, muito bonito ali nos livros. Se o paciente não te questiona, às vezes você nem até esquece que existe essa ferramenta muito boa ao nosso favor. O Polypodium, ele é um suplemento relativamente bom de preço quando manipulado, ele pode ser feito manipulado e ele também existe na versão comercial. Na versão comercial, existe um primeiro, né, que surgiu com tudo, que todo mundo conhece, provavelmente é o L-Oral. O L-Oral, ele é fácil de encontrar, ele já não é muito bom de preço, mas ele está pronto na farmácia. O paciente vai lá e compra e já começa a usar. Tá? De muita confiança, um laboratório fantástico, que é a Farmacêutica. Então, você tem essa opção. Hoje em dia, o que eu observei, que eu tenho observado? Que nessas lojas de suplemento e até nas farmácias mesmo, nas prateleiras de suplemento, já está tendo ali, tá? Polypodium leucotomas, 250mg, que é a dose habitualmente do comprimido. Então, está crescendo, tem mais opções ali. E tem opção manipulada também. Ora, quero manipular, né, o Polypodium também. O Polypodium leucotomas, 250mg, 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Por quê? Porque nesse momento de maior exposição ao sol. O paciente, os estudos mostram sempre, né, mais ou menos essa dose, de 250 a 500mg dia. Então, quando 2 vezes ao dia, 250mg pela manhã, 250mg à tarde. Dá para individualizar? Muitas vezes eu faço essa individualização. Muitas vezes o paciente diz assim, olha, eu me exponho ao sol todos os dias pela manhã. À tarde não. Pode usar ali pela manhã, numa tomada só? Pode. É uma opção também. Olha, a pessoa tem realmente um melasma, está fazendo tratamento anti-envelhecimento e tem muita exposição ao sol. Você pode juntar os dois, o Polypodium e o Piconogenol? Pode fazer. Eles são compatíveis, eles cabem na mesma formulação. Então, é uma opção também para deixar o tratamento mais simples. Em vez do paciente tomar 2 cápsulas, ele pode manipular numa só, tá? Não precisa fazer separado. Existem algumas substâncias que não dá para fazer juntas, né? E todo mundo deu uma trovejada aqui, eu tô sempre conferindo se tá online ainda, ó. Tá online ainda, tá. E o último, suplementação, que vale a pena a gente conversar. Agora a gente vai entrar no mar de guerra, eu acho. Gente, cada vez que eu vejo, assim, ó, eu sigo um monte de dermatologista também, tá? Tenho muitos colegas que eu aprecio muito, respeito, adoro ouvir. Mas eu digo assim, é estranho um pouco, porque as opiniões são divergentes, a gente tem confusão ainda. A gente vai em congresso, a gente vê alguns dermatologistas falando alguma coisa. A gente vai em outros, a gente vê outros dermatologistas falando outra coisa. Os pacientes chegam pra gente, doutora, alguns dermatologistas dizem que vale a pena, outros dizem que não. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a questão do colágeno, os peptídeos de colágeno, suplementação de colágeno. E aí, sim ou não? Não ou sim ou não? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então, assim, ó. Eu sempre, apesar dele ser, eu digo, é delicado discutir sobre colágeno, porque ele ainda assim é um terreno meio obscuro. A gente está cada vez mais clareando essa névoa. Antes a gente não tinha nem ideia. Os pacientes perguntavam, devo tomar colágeno ou não? Eu disse, olha, se quiser tomar, toma. Se não quiser tomar, toma também, porque eu não sei te dizer. A gente não tem estudo, tá? O colágeno ele surgiu como opção na farmácia antes dos estudos sólidos virem. E a gente não tinha como saber, né? Sim ou não, não assim. Aos poucos, né? Nada como o tempo e os nossos queridos estudiosos das universidades que estão lá estudando, sem conflitos de interesse, para conseguir nos esclarecer se realmente tem benefício, né? Porque às vezes a gente só tem estudo vindo da indústria farmacêutica, é um pouco delicado, porque pode estar ali com viés.
E apesar de que cada vez mais a indústria farmacêutica ele é muito bem monitorado, né? E também não é bem assim. Tem todo um controle, tá? Eu respeito muito e admiro muito a indústria farmacêutica, porque foi graças a ele que muita coisa a gente pode usar e consegue beneficiar nossos pacientes. Às vezes vem lá de dentro deles, do investimento da indústria, o surgimento de novos ativos para que a gente possa se cuidar, se curar e prevenir diversos problemas. Bom, vamos lá. Viajei nisso tudo para dizer que temos cada vez mais estudos mostrando benefícios com relação ao uso dos peptídeos de colágeno. São benefícios estrondosos? São benefícios milagrosos? São benefícios de alto impacto? Não, não são. A verdade é que não são. Mas tem benefício positivo? A grande maioria dos estudos mostra que sim, tá? A questão do valer a pena ou não valer a pena, somente o médico, sentado com o seu paciente, vai conseguir discutir isso e levantar se isso realmente vai trazer benefício ou não, tá? Lembrando que os peptídeos de colágeno, quando a gente fala de colágeno, a gente está falando de peptídeos de colágeno, né? Porque a questão dos estudos é com relação aos peptídeos de colágeno. Os peptídeos de colágeno, eles têm 3 fontes principais. Quando ele é de fonte bovina, ele é chamado de verisol. Quando ele é de fonte suína, do porquinho, ele é chamado de peptan ou peptan. E quando ele é proveniente de peixes, é chamado de naticol, tá? Não, o que a gente mais encontra no mercado é na opção verisol e na opção peptan, o peptan. Quando ele é do verisol, a gente vê que a maior parte dos estudos estuda de 375 miligramas de verisol a 5 gramas, tá? Então uma faixa grande. A grande questão também do colágeno com relação ao estudo é a dificuldade que existe de padronizar esses estudos. Porque tem estudo que uns fazem com naticol, uns é com peptan, outros é com verisol. Num estudo ele faz com 2 miligramas, no outro ele faz com 4 gramas, outro ele faz com 5 gramas, outro ele faz com 1 grama, no outro ele faz em pó, no outro ele faz em cápsula, no outro ele faz em goma de gelatina. Então, assim, a gente não consegue ter uma uniformidade dos estudos e por essa razão o conhecimento ele não vai ficando sólido. Mas aí a gente que tem que ler, estudar isso e chegar às nossas conclusões, né? Nós temos a nossa cabecinha para chegar a essas conclusões a partir dessa coleta de informações. Isso nenhuma inteligência artificial consegue fazer por nós. Isso é uma coisa que a gente que tem que fazer. Então, quando a gente vai fazer uma coletânea de estudos aí sobre colágeno, seja ele peptan, verisol, naticol, a gente vê que a maior parte dos estudos trazem benefícios positivos. Às vezes os benefícios não são tão grandes e os benefícios, às vezes, eles não são relacionados à produção de colágeno em si, tá? Então, existem muitos estudos que eles trazem outros desfechos clínicos. Com relação aos estudos, também tem estudos in vitro e tem estudos clínicos, né? Então, temos diversos tipos de estudos. Em termos de estudo in vitro, existem diversos desfechos que são analisados. Atividade de fibroblasto, maior síntese de matriz extracelular, maior síntese de colágeno, maior atração, efeito de atração de fibroblasto, de migração de fibroblasto, maior índice de diferenciação de fibroblasto, de atividade fibroblástica, quando está lá imerso numa solução com maior disponibilidade de peptídeos de colágeno. Então, existem diversos estudos positivos mostrando diversos desfechos com relação ao colágeno in vitro. Existem diversos estudos com relação a isso. E é bem fácil, tá? A gente coloca ali num banco de dados, ali, num Cielo, um PubMed sobre colágeno, se diverte, tá? Porque vai ter muita experiência própria, tem muita coisa ali. Então, tem diversos estudos in vitro com esse tipo de desfecho. Existem diversos estudos clínicos também que tem desfecho na percepção do paciente
de melhora de elasticidade, na percepção do paciente, às vezes estudos cegados, tá? Estudos bem conduzidos, estudos bons. Na percepção do paciente com relação à hidratação. E aí, tem vários, são duplos cegos. A avaliação do analisador também percebe, né, que há uma redução das rugas, que há uma melhora da hidratação do vício da pele. Então, existem diversos desfechos. Alguns analisam só elasticidade, alguns analisam só rugas periorbitais, alguns analisam a pele como um todo. Então, também até o que vai ser analisado, além do padrão da dose, existem diversos desfechos a serem analisados nos estudos e diversas ferramentas diferentes para analisar esses desfechos. Às vezes é só o questionário, às vezes é análise por foto, às vezes é análise instrumental. Então, isso também traz uma certa dificuldade de padronizar esses estudos. Mas aí, eu acho que... Agora vamos lá. Opinião, abre parênteses, opinião da Natália. Eu não acho também que só porque não tem essa padronização ainda, que a gente já não pode concluir através dessas milhares de estudos que há sim algum grau de benefício no uso do colágeno. O que não vale é a gente dizer assim, isso é balela, isso é ruim, isso não vale nada. Não é bem assim, né? A gente tem aí, sim, diversos desfechos positivos por questão do colágeno. A questão do valer a pena ou não, que entra aí realmente em discussão sempre com o seu paciente. Por quê? Por causa do preço. É oneroso. E por quê? Porque agora estão tendo outros estudos, não só com peptídeos de colágeno, mas com outras suplementações proteicas também, inclusive até com whey protein. Então tem até estudo de melhora de elasticidade da pele, redução de flacidez, com suplementação de whey protein comparado com o colágeno. Então, assim, por isso que entra a questão do valer a pena. Então, o que fica de mensagem para a gente? O paciente tem disponibilidade, né, financeira de investir numa suplementação. Não é vegano, não é vegetariano, porque a gente tem que considerar isso também, tá? Todos os suplementos, eles são de origem animal, tá? Existem suplementos veganos de colágeno, inclusive tem um da Essential, que é o Collagen Veg, que ele tem exatamente os aminoácidos que são dos peptídeos de colágeno, que são por consequência do colágeno, na versão vegetal. Então, ele extrai de vegetais diferentes, um é da beterraba, um é da ervilha, outro não sei o que, eles extraem de diferentes fontes e fazem ali como se fosse o colágeno, mas um colágeno vegano, tá? Só que esse aí não tá no rol aí dos estudos. Mas aí também tem que considerar o paciente e conversar com ele. Olha, eu pergunto para meus pacientes se é vegetariano, vegano, vou eu suplementar um colágeno? Ou pelo menos eu explico, olha, colágeno é de origem animal, né? Tudo bem para você, né? Então, assim, tem que discutir isso com o paciente também. Isso é extremamente prático, tá, gente? E eu nunca vi alguém falar sobre isso dentro de congresso, tá? Dentro de discussão. Isso tem que ser levado em consideração. Então, é trazer a ciência para dentro da nossa prática de consultório. Bom, aí a questão do colágeno é a seguinte. O colágeno é uma boa fonte de proteína. Se o paciente não tem boa ingesta proteica, se o paciente pode arcar com esse procedimento, com esse tratamento, não vai onerar para ele, não, é tranquilo, o colágeno, sei lá, tá em média aí, jogando por alto uns R$150 por mês. Não, eu tenho como investir nisso, tenho não sou vegetariano, não sou vegano, também faço atividade física, eu digo, se não tem um benefício aí para... Se está na dúvida se vai trazer um benefício para a pele, não deixa de ser uma proteína de alto valor biológico, é proteína, pode ser usado para outros elementos do nosso corpo. Então, nesses casos, vale a pena discutir com o paciente sim a suplementação do colágeno. Eu converso com meus pacientes e quando eu acho que o paciente se encaixa dentro desses critérios e tem vontade de fazer a suplementação, eu prescrevo a suplementação sim. Tá? Sendo que a gente tem aí essas opções de suplemento que pode também ser manipulado e pode ser pronto comercialmente. Comercialmente tem opções 1000, tá? Opções 1000. Tem na opção de cápsula, tem na opção de gomas, tem na opção de pó. Tem que levar em consideração uma melhor via de adesão do paciente. Então,
Qual é, eu discuto isso com o meu paciente também, o que seria mais prático para ti? O que você gosta mais? Da versão cápsula, da versão goma ou da versão sachê para diluir? Porque vejam, tornar o tratamento prático também é importante para a adesão ao tratamento. Isso é importante para os resultados. Então, até se a gente tiver então mais de uma via de opção da administração de um suplemento, isso deve ser discutido com o paciente qual é a via mais fácil. Eu, particularmente, gosto muito da versão goma. Eu acho que goma ele fica muito palatável, fica muito prático, né, do que às vezes ficar diluindo o pozinho. A questão da goma é que ele é um pouquinho mais caro. Existem algumas farmácias de manipulação que manipulam versão goma, tá? Para manipular a goma tem que ser no Verisol, porque o Verisol você consegue ter, né, a gramagem é menor. Então é 4, 5 miligramas. Então é melhor que, por exemplo, o Peptan é 10 gramas, o Naticol é 10 gramas, então é muita quantidade ali. Então tornar aquilo ali cápsula é inviável, tem que ser tudo no pozinho mesmo. Mas no Verisol tem a opção de cápsula, tem a versão de gomas e tem a versão de diluir, tá? Qual é a dosagem? Vamos lá, 5 gramas de Verisol, 10 gramas de Naticol ou 10 gramas de Peptan, tá? Você pode acrescentar vitamina C ou não, a gente sabe que a vitamina C é um cofator na produção do colágeno. Muitas vezes nas fórmulas comerciais prontas, o pessoal traz ali a vitamina C junto no suplemento. Para praticidade, gosto muito das versões prontas, mas pode ser manipulado também, principalmente quando é em goma. Quando tem a opção tem uma farmácia aqui em Florianópolis que faz versão goma, eu acho que é muito bom para o paciente, né? A pessoa come lá, faz sem açúcar, né? Então coloca lá um saborzinho e aí fica mais palatável, a pessoa pode ingerir melhor, certo? Então, se você entrou na live aí no meio do caminho e não está entendendo sobre o que a gente está falando, a gente discutiu sobre 3 suplementações, fórmulas que você pode usar no seu paciente, a seu favor, na saúde da pele do paciente, na sua prática clínica, que vale a pena você conhecer. Os suplementos, eles estão presentes na nossa vida, os pacientes estão procurando nas farmácias cada vez mais opções. Tem se falado muito a medicina de promoção da saúde, a medicina integrativa, ele fala muito de suplementação, mas é interessante separar o joio do trigo, o que vale a pena e o que não vale. Às vezes tem coisas que a gente vê fórmulas com 1 trilhão de suplementos e a gente vai ali extrair 2 ou 3 que tem realmente solidez científica e que vale a pena você usar. E a gente conversou sobre 3 deles. Se você perdeu o meio da live, chegou atrasado, quer saber sobre o que a gente conversou, não fica triste, porque essa live ela fica salva no feed e também vai lá para o nosso canal do Spotify, Momento Pele Ciência. Você pode procurar lá, nos seguir e aí você vai ali ter todas as lives para escutar quando e onde você quiser. Lembrando que essa é a nossa live de número 55, então tem realmente muita informação, muito conteúdo para você aproveitar, tá bom? Então, vou te convidar já para seguir comigo nesse Momento Pele Ciência, que acontece todas as terças e domingos às 21 horas, tá? Anota na agendinha para não esquecer, vamos começar 2024 com muito conhecimento e melhorando aí a sua prática clínica, prescritiva, na cosmiatria, promovendo saúde da pele e cuidando integralmente dos seus pacientes, com ciência, embasando as nossas condutas, tá bom? Tá legal? Uma boa noite, uma semana maravilhosa para todos vocês e até lá. Marcos, Selminha, live ótima, obrigado, queridos, por acompanharem, viu? Um grande beijo.